Sim, hoje nossa última aula de direitos humanos, de inclusão e do idoso, teremos o tema direitos humanos e a pessoa idosa, ou seja, né, o estatuto do idoso e alguns comentários que nós vamos tecer, tá bom? Sobre esse tema. Vamos lá, né? Primeira coisa, vamos pensar qual é a situação hoje do idoso no Brasil. O teste do censo, ele diz que a população tem mais de 51,7% de mulheres e 16,7% de idosos. O Brasil não é um país tão idoso, né? Que tem tantos idosos como os demais países, como o da Europa ou outros lugares. Ainda somos um país mais jovem. Mas mesmo assim, há uma preocupação de como nós estamos envelhecendo, né? A nossa melhor idade, como é que funcionaria esse tempo novo? Então, o idoso no Brasil, ele representa, de uma certa forma, uma nova ordem demográfica no Brasil. E a projeção que nós temos, né, para 2022 é a presença de mais de 214,8 milhões de habitantes. E, dentro dessa esfera, mais de 35.871 milhões de idosos, tá, gente? Então, assim, é bastante gente que a gente está falando, mesmo não representando grande parte dos brasileiros. Mas todos nós, né, se Deus quiser, chegaremos lá. Vamos lá, pessoal, então, vamos falar um pouco dessas regras, né? Primeira coisa, né, o que é o envelhecimento? O envelhecimento, do ponto de vista jurídico, ele é considerado um direito personalíssimo. Por quê? Porque ele está vinculado com a nossa própria personalidade. Então, de uma certa forma, né, ele traz essa questão da personalidade, essa questão de ser um direito a ser desenvolvido na sua personalidade. E, por ele ser um direito ligado à sua personalidade, que todo mundo tem o direito de nascer, todos nós temos o direito de viver e todos nós temos, né? Vamos morrer. Então, esse ciclo, né? Ele institui esse direito personalíssimo. Ele tem a proteção. E essa proteção é um dever do Estado, né? Ele é tido como um direito social. Então, é um dever do Estado garantir para a pessoa idosa a proteção e a vida, a saúde, mediante a efetivação das políticas públicas que vão denotar esse envelhecimento saudável e em condições dignas, de acordo com os preceitos aí dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né, promulgada aí pelas Organizações das Nações Unidas, vão construir um robusto sistema de proteção de segmentos vulneráveis da população. Não é de hoje que nós temos, né, a proteção aí internacionalmente e nacionalmente a segmentos mais vulneráveis da população. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente é um exemplo disso. O Código de Defesa do Consumidor é um exemplo disso. A própria Lei Maria da Penha também é um exemplo disso, né? Então, sempre essa questão de proteção dos vulneráveis. O Brasil também desenvolveu algumas iniciativas em uma parceria primordial com a Argentina para discussão na ONU dessas bases das convenções internacionais de direitos do idoso. A Secretaria dos Direitos Humanos, ela articulou ações com o Itamaraty, né, que é o Ministério das Relações Exteriores, junto, né, com outros órgãos para ganhar destaque na Conferência Mundial de Brasília, tá? E aí isso já tinha discutido essa questão do direito dos idosos. Bom, o que é o Estatuto do Idoso, né? O Estatuto do Idoso, ele trata, né, de uma lei federal. Então, ele é uma lei federal, né, a Lei 10.741 de 2003, e ele vai ter de incidência, então, em todos os estados da federação e no Distrito Federal, tá? E ele detém o status de estatuto
legislativo, ou seja, tá? São normas especiais voltadas para disciplinar a relação de determinado grupo vulnerável, no caso, os idosos, tá? Então, o Estatuto do Idoso, ele entrou em vigor em 1/10/2003, com o objetivo de garantir os direitos a essas pessoas idosas. E quem, por lei, é considerado idoso, com a finalidade do Estatuto do Idoso? As pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, tá? Então, de acordo com o artigo 1º, como nós podemos ver aqui no slide, nós vemos que aí tem aplicabilidade para pessoas com idade igual ou superior aos 60 anos, tá? O artigo 2º, ele fala que o idoso, ele vai gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem o prejuízo de proteção integral que trata essa lei, e lhe assegura por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a questão da saúde física e mental, aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social, com condições de liberdade e também de dignidade. Bom, de quem é essa obrigação de cuidar do idoso ou assegurar ao idoso determinados direitos, tá? Então, direito à vida, à saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, ele está ligado a uma obrigação familiar da comunidade, da sociedade e também do Estado, do poder público, ao assegurar para esse idoso, com absoluta prioridade que a lei determina, tá? A questão, o acesso ao idoso, ao esporte, ao lazer, à vida, à saúde, à alimentação, à educação. E aí, né, ele vai trazendo que isso é em absoluta prioridade, né, que é o artigo 3º. E no parágrafo único ele explica: a garantia da prioridade compreende, tá? Quais pontos? Preferencial imediato, individualizado aos órgãos públicos e privados, que são prestadores aí de serviços à população. Então, não é só em órgão público, gente, também em órgão privado. O idoso deve ser tratado com prioridade, tá? A preferência na formulação e execuções de políticas sociais públicas específicas para o idoso, a destinação privilegiada que nós temos de recursos públicos nas áreas relacionadas em proteção ao idoso, a questão de viabilização de formas alternativas para participar, ocupar e conviver com as demais gerações, esses idosos, tá? A priorização do atendimento do idoso pela sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, tá? Exceto dos que não possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, tá? Então, preferir sempre manter o idoso no seio familiar ao atendimento asilar, exceto em algumas situações específicas. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos na área de geriatria e gerontologia na prestação de serviços dos idosos. Estabelecimento de vários mecanismos que favoreçam a divulgação das informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento e uma garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência locais. É muito importante que o idoso ele seja tratado localmente, uma vez de que pode ter mais dificuldade com os deslocamentos e tudo mais. A gente vai ver ao longo, né, do Estatuto do Idoso que em várias vezes ele fala do idoso ter que se deslocar o mínimo possível para acessar determinados serviços. Então, isso também é um ponto importante, tá? O Estatuto do Idoso, gente, ele apresenta aí mais ou menos 118 artigos. Eles estão divididos, né, e eles estão denominados aí em disposições preliminares,
direitos fundamentais, medidas de proteção, políticas de atendimento ao idoso, acesso à justiça, crimes e disposições finais e transitórias. Nesse vídeo, a gente vai ver todas essas questões do Estatuto do Idoso, né? Resumidamente. Então, tais institutos, eles são separados por capítulos, e esses capítulos, eles vão regulamentando assuntos específicos nos temas de cada uma dessas partes, tá? Então, isso ocorre, tá? Por conta da necessidade de que o idoso, né, ele precisava de uma questão de reconhecimento da sua vulnerabilidade no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Então, o Estatuto do Idoso, ele foi inserido no ordenamento jurídico para ter uma necessidade de conferir uma proteção específica a essa população. Nós sabemos, né, que a melhor idade, como ela é chamada atualmente, ela é uma etapa da vida que a vulnerabilidade física, psicológica, social, ela fica cada vez mais acentuada. Então, devido a isso, é cada vez mais importante que nós tenhamos uma existência de uma legislação que acompanhe e que compreenda tal conceito psicossocial, jurídico e consiga absorver todas essas demandas experimentadas aí pelos idosos no campo brasileiro, tá? Então, aqui, o que nós temos, gente? Nós temos, né, que nenhum idoso ele vai ser objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade, opressão e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão. E ele vai ser punido na forma dessa lei, tá? Então, aqui, gente, o que ocorre, né? Não é só a violência física. A violência do ponto de vista psicológico, a negligência de algum cuidado com relação ao idoso, uma discriminação em formato omissivo, violência comissiva ou omissiva, a crueldade em todas as suas formas ou a opressão, ela vai entrar aí, quando ele fala todo atentado aos seus direitos, quer dizer qualquer coisa que vá contra o idoso. Pode ser uma questão omissiva ou pode ser uma questão comissiva, tá? E isso vai ser punido aí na forma da lei. Qual lei que ele está se referindo? Tanto a lei penal quanto os crimes que são dispostos no próprio Estatuto do Idoso, tá? Então, aqui, todo mundo tem que prevenir a ameaça ou violação dos direitos do idoso. E, né, nós vemos, infelizmente, ainda frequentemente, por conta dessa vulnerabilidade física que esse idoso tem nesse momento da vida, muitas pessoas usufruindo aí de violências em cima do idoso. Pode ser uma violência psicológica, pode ser uma violência, né, com relação à parte tipo patrimonial, que também é muito comum e que é considerada como uma forma de violência psicológica e não física, tá? Mas é uma violência também. A própria negligência no cuidado do idoso, tá? Todos esses pontos, eles são punidos aí com o rigor legal. Então, dos direitos fundamentais, nós temos principalmente, conforme o artigo 8º do Estatuto do Idoso, o direito à vida. Por quê? Envelhecer é um direito de todos nós. Envelhecer é um direito que todos nós que estamos vivos, se não morrermos, ou faremos. Então, isso é natural, né? O envelhecimento, ele passa a ser um direito protegido pelo Estado como um direito social, nos termos da lei e dessa legislação vigente, e sendo um direito personalíssimo, ou seja, como eu disse anteriormente, um direito ligado à questão da personalidade da pessoa, tá? O artigo 9º, ele fala também que é a obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação das políticas sociais e públicas que permitam um envelhecimento saudável e com condições de dignidade. Então, todos os idosos, eles têm esse direito social assegurado por meio do Estado para que tenham uma vida com saúde, políticas públicas adequadas a esse público, permitindo aí que esses idosos desfrutem da sua vida até o seu momento final.
Do direito à liberdade, o respeito e a dignidade, gente. Aqui, né, o que ele diz? Que a obrigação do Estado e da sociedade é assegurar aí a pessoa idosa a liberdade, o respeito à dignidade e direitos civis, políticos, individuais e sociais que são garantidos na Constituição. E o que ele diz que esse direito à liberdade principalmente compreenderia? A faculdade de ir e vir, de estar nos logradouros públicos e privados, espaços comunitários, ressalvadas as restrições que tenham, né, legais, mas assim, tem o direito de se deslocar, de permanecer, de estar, tá, em local que ele, desde que não tenha nenhuma restrição legal, que ele possa permanecer ali, né, de ir e vir, principalmente. Opinião e expressão, né? É muito comum que com o tempo, né, os idosos eles sejam aí muitas vezes, né, fruto de violências psicológicas por parte, né, de algumas pessoas que não querem deixar opinar, se expressar, nem ter crença, nem culto religioso dessas pessoas. Então tudo isso vai abranger o direito à liberdade que esse idoso tem, né? A prática de esportes, de diversões, a participação dessa vida familiar e comunitária, a participação que ele tem na vida política, a faculdade de buscar refúgio, auxílio, orientação. Então, o direito, o respeito, né, que você vai ter com o idoso, ele vai incluir também a preservação que nós temos da imagem do idoso, dos valores que ele tem, dos ideais, das crenças, dos objetos pessoais que são resguardados como deles. E é dever de todos, todos nós como sociedade e como pessoas, zelar pela dignidade do idoso. Então, quando a gente visualizar um tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório com algum idoso, nós devemos, sim, por questão da lei, intervir, tá? Mais tarde a gente vai ver quais mudanças legislativas que também legitimam essa conduta perante, né, a sociedade. Bom, dos alimentos, gente, os alimentos, eles também são prestados ao idoso na forma da lei civil. Gente, alimento também é cabível ao idoso, tá? A gente vê dentro do Código Civil, né, que existem alimentos também que são prestados aos idosos pelos filhos, tá? Então, não é só alimentos dos pais para os filhos, também em algumas situações os filhos também podem prestar alimento aos pais, tá? Não é motivo da nossa aula, porque a gente só está vendo um pouquinho, tá? Porque a gente está vendo o Estatuto do Idoso, depois vocês vão aprender isso na matéria de Direito Civil, mas sim, existe essa obrigação, e o Estatuto do Idoso faz menção a essa obrigação que está prevista no Código Civil e na Lei Civil, tá? Essa obrigação alimentar, ela é solidária, tá? Então, entre os prestadores, ou seja, os alimentantes, o idoso ele pode optar por quem vai prestar esses alimentos. E também tem a correlação sempre, né, do binômio necessidade e possibilidade, né? Então, a gente tem que averiguar isso também nos alimentos que são alimentos ao idosos, tá? As transações que são relativas a alimentos, elas poderão ser celebradas perante o Ministério Público, através do promotor de justiça, que aí ele vai passar a ter efeito aí de título executivo extrajudicial, tá? E se o idoso ou os familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, quem vai marcar com isso? Quem vai bancar, né? É o Estado, através do poder público, tá? No âmbito da assistência social, ok, gente? Bom, um ponto também muito importante, nós sabemos que os idosos muitas vezes têm problemas de saúde, né? Porque com o tempo você vai tendo a apresentação de alguns problemas ao longo da vida. E aí nós temos o Sistema Único de Saúde, o SUS, que vai prestar essa atenção integral à saúde do idoso. Então, esse acesso universal, igualitário, em conjunto, né, com essas ações e serviços, e o SUS
deve fazê-lo, né, por meio de cadastramento dessa população idosa na base territorial dele. Então, é feito um cadastramento. Esse cadastramento dessa população na base territorial, ela tem como objetivo mapear, né, esses idosos em determinado tipo local, né, em uma determinada base territorial, para poder prover aí melhores atendimentos a esses idosos, como o atendimento geriátrico, gerontológico, né, que deve ser feito em ambulatórios, as unidades geriátricas de referência, que devem ser criadas com pessoal especializado em geriatria, gerontologia, e, inclusive, o atendimento que nós chamamos hoje home care, né? Que é o atendimento domiciliar, incluindo aí a internação, para que essa população que ela está impossibilitada de se locomover, ela tenha também esse atendimento, e não é só por plano de saúde, não. A gente está falando com questão tipo, de serviço público, né? Da parte pública. E sim, é feito esse trabalho, né, no setor público, através do mapeamento, inclusive, dos agentes de saúde dentro das comunidades, né? E também nós vamos ver ali que até as instituições, sejam elas asilares ou de acolhimento de idoso, devem prestar informações ao poder público. E dessa forma, nós vemos, né, que essas instituições já vão também contribuir para o cadastramento dessa população idosa numa determinada base territorial, facilitando aí a prestação das políticas públicas em geral, inclusive as de saúde, tá? E aí a reabilitação, orientada pela geriatria, pela gerontologia, para aquelas sequelas que os idosos podem ter com relação ao seu agravo de saúde. Também devem se fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente aqueles de uso contínuo, tá? Próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação e reabilitação desse idoso, tá? Então, aqui também, né, nós temos a questão do poder público fornecendo aí, como no caso que nós tivemos do mandado de segurança, né, do Carlos, que foi o nosso caso hipotético que nós comentamos nas outras aulas, né? O Carlos era um idoso que recebia, tipo, pensão pelo INSS e que, no dever do seu direito do Estado, ele não conseguiu medicamentos de fornecimento pela Secretaria Municipal de Saúde. E aí, por isso, ele entrou com o quê, gente? Que a gente fez, né, um mandado de segurança para poder prover para o ato da autoridade, né, coautora, e a Secretaria Municipal de Saúde na função do seu secretário, porque é dever do Estado, é dever do município fornecer aí, né, esses medicamentos com uma regularidade, sem pausas, porque isso constituiria, né, uma lesão, e aí por isso que a gente pediu a liminar, né, por conta da urgência, do perigo da demora, por causa do agravo da saúde do idoso. Inclusive, né, alguns eu vi que colocaram, outros não, que pode ser até utilizado o Estatuto do Idoso também como uma forma de fundamentação, desse caso do Carlos, como fundamentação do mérito, tá, gente? Então, poderia ter sido utilizado também. Não só, tá? A gente tem os artigos relativos à Constituição, que a gente falou, do direito de saúde geral, né? E do Sistema Único de Saúde, mas também pode ser utilizado aí o Estatuto do Idoso para, inclusive, fundamentar aí essa peça tão relevante que nós fizemos, ok? Também é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em relação da idade. Gente, essa foi uma mudança muito importante, porque antigamente os planos de saúde chegavam numa determinada idade, ele ia subindo todo ano em relação à idade. E hoje em dia não é mais assim, tá? Você tem faixas de idade e essas faixas, depois você tem um bloqueio. Você paga até uma determinada idade, depois você tem um bloqueio daquela determinada idade, e aí são só cobrados os reajustes anuais. É uma outra questão, tá? Então, existe um bloqueio aí, né, dessa questão da idade, dessa cobrança, né, de valores diferenciados em razão da idade, né? Então, não é permitido você cobrar valores diferenciados por causa da idade, tá?
Os idosos que são portadores de deficiência ou com limitação também vão ter atendimento especializado, tá? E a pessoa que está internada ou em observação, ela tem direito a um acompanhante, gente, tá? E aí o órgão de saúde, ele vai prover aí a permanência em tempo integral, né, segundo o critério médico, mas ele tem direito ao acompanhante, tá? E o profissional de saúde, ele vai conceder aí a autorização para o acompanhamento do idoso. E, no caso dele dizer que não é possível que o idoso fique acompanhado, ele vai escrever ali a justificativa por escrito. Para quê? Isso para inibir, né, práticas do desacompanhamento dos idosos. Então, sempre para que o idoso se sinta amparado, né, acompanhado aí no setor de saúde, numa fragilidade que ele tem, tá? Então, aqui também é muito importante pensar se o idoso ele tiver no domínio das faculdades mentais dele, ele vai ter o direito, como todos nós, de optar pelos nossos tratamentos de saúde. Então, nós temos o direito de informação com relação ao nosso tratamento de saúde, nós temos o direito de sermos informados e de escolher o melhor tratamento de saúde. E isso também ocorre com os idosos. Mas uma pergunta que pode vir é: e quem fica responsável se o idoso ele não tem consciência ou ele não ser capaz de proceder essa opção? Para quem que fica, né, essa decisão? Num primeiro momento, pelo curador. Quando o idoso ele for interditado, o curador vai tomar essa medida. Em segundo lugar, seriam os familiares, quando o idoso ele não tiver curador, porque ele não é interditado, ou então o curador não puder ser contatado aí em tempo hábil, ele não estiver disponível e precisar de uma resposta rápida. Mais uma vez, se o idoso está correndo algum risco e não conseguiu contato com o curador, não conseguiu contato com os familiares, o médico, se ele ocorrer imediato risco de vida e não tiver tempo hábil para contatar os familiares, ele vai tomar essa decisão, né? E também pelo próprio médico, se ele não localizar, não houver curador, não houver familiar conhecido, e aí, para evitar problemas jurídicos, ele tem que comunicar o fato ao Ministério Público, à promotoria, tá bom? O direito à saúde também, gente, ele também vai ser a porta de entrada aí, como a gente já viu, muitas vezes o serviço de saúde, ele passa a ser a porta de entrada aí de várias violências, né? Não é o lugar onde as pessoas vão buscar acolhimento para a violência, mas ele é uma porta de entrada e detecção, né? Um lugar onde você detecta que a pessoa sofreu violência. Então, mais do que importante é que os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra os idosos vão ter que ser notificados compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, pelos serviços públicos e privados à autoridade sanitária. Então, vão ser comunicados para essa autoridade sanitária e ela obrigatoriamente vai comunicar a qualquer um desses seguintes órgãos: a autoridade policial, o Ministério Público, o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Estadual do Idoso e o Conselho Nacional do Idoso. E o que é violência contra o idoso? Não é só violência física. Violência, qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que cause morte, dano, sofrimento físico ou sofrimento psicológico ao idoso. Não é só o sofrimento físico, tá, gente? E não só os atos que contribuem para isso, mas os atos também negligência, tá? Os atos que não foram realizados, né? Que são atos de negligência, ok, gente? Então vamos lá. Educação, cultura, esporte, lazer. O idoso ele tem direito a essas coisas? Logicamente, né? O artigo 20 nos traz que ele tem direito a esporte, lazer, diversão, espetáculo, produtos, serviços, tá? Em específico para a sua condição de idade. Então, o poder público ele vai ter que criar projetos
de educação, adequando currículos, metodologias, material didático e programas educacionais a ele destinados. Nós temos até uma universidade, né, que ela é voltada para a questão do público idoso. E sim, né, o currículo, a metodologia, o material didático, melhor ainda se ele for adaptado. E ele também vai ter técnicas de comunicação, computação, demais avanços tecnológicos com a informática para adequação do idoso na vida moderna. E também vai participar das comemorações de caráter cívico, ou cultural, tá? Para conhecimento e vivência aí com as demais gerações, no sentido aí de preservarmos a nossa memória e também a nossa identidade cultural com relação ao idoso. Aliás, recomendo a todos, né, que vejam um museu que é o Museu da Pessoa. Muito interessante, é um museu virtual que foi criado, né, e que conta história de pessoas. Esse museu, né, que ele conta um histórico de várias pessoas, ele principalmente tem vários idosos que participam aí desse museu, é muito interessante porque é uma preservação da memória, da identidade cultural, da história daquele idoso que fez uma diferença na comunidade dele, que quer contar a história dele, que quer alguém que quer escutar essa história dele, né? E isso tem muito a ver com a questão da preservação da memória e da identidade cultural, tá, gente? Bom, também a participação dos idosos em atividades culturais e de lazer, ela vai ser sempre proporcionada mediante descontos, tá? De pelo menos aí 50%. Essa é a parte boa, né, gente? Nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos, de lazer, bem como eles vão ter acesso preferencial aos respectivos locais. Então, vão ter um acesso mais rápido, né? Preferencial ali perante os outros, né? Que não são idosos. E, além disso, 50%, tá? Os meios de comunicação, eles também têm que manter espaços em horários especiais voltados aos idosos, finalidade informativa, educativa, artística e cultural, tá? E vai também trabalhar o público sobre o processo de envelhecimento. E o poder público, ele apoia a criação da universidade aberta para as pessoas idosas e ele incentiva também a publicação de livros periódicos para o idoso e que facilitem a leitura, considerada aí a redução da capacidade visual do idoso. Então, sempre pensar na questão da letra, da leitura adequada ao idoso, tá? Para facilitar aí a perda da acuidade visual. Ok, gente? Vamos partir aí a parte do trabalho. Bom, isso, né, é um ponto. Nós sabemos que no Brasil muitos são valorizados como uma capacidade laboral, mas hoje isso também está mudando, né? Por quê? O idoso que ele está ali, acabou, né, essa questão, ele ficou idoso aí, tipo, acabou, ele não vai mais trabalhar. Não é isso, né? Porque o idoso ele tem o direito do exercício da atividade profissional dele, desde que sejam respeitadas as condições físicas, intelectuais e psíquicas dele. Então, a admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego não é admitida a discriminação, pelo contrário, ela é proibida, tá? E também fixação de limite máximo da idade. Você não pode colocar, né, uma limitação de idade, inclusive para concursos. Ressalvados casos, claro que a natureza do cargo exigir, né, essa recomendação, mas aí você precisa justificar, né? Caso contrário, você entra na questão da vedação de discriminação, tá? E mais importante, o primeiro critério de desempate em concurso público é a idade, gente, dando preferência aí sempre à pessoa de idade mais avançada. Então, é um critério de desempate em concurso público isso, né? E o poder público, ele também cria programas de profissionalização especializada para os idosos, para lhe apresentar maiores possibilidades, habilidades nessas atividades regulares e remuneradas, a preparação dos trabalhadores para a aposentadoria. Então, em vários âmbitos, inclusive aqui em Sorocaba, no âmbito municipal, né, existe um preparo em alguns locais
para que com cursos, com sensibilização, né, por parte ali 6 a 9 meses antes da aposentadoria, para que essa pessoa ela vai se acostumando com a questão da aposentadoria dos idosos, tá? Com relação a isso, e o estímulo das empresas privadas para que eles retomem o trabalho, ok? Para admissão desses idosos aí ao trabalho. Previdência social, lógico, nós temos o direito previdenciário, né, que vai regular isso, mas também nós temos aí benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral de previdência, observarão aí critérios e cálculos que preservem o valor real dos salários, sobre que incidiram a contribuição, tá, gente? Então, os valores de benefício, eles têm, né, que serem em manutenção, eles serão reajustados na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, tá? De acordo aí com as respectivas datas de início ou do seu último reajustamento. Com base no percentual definido em regulamento, observado aí os critérios estabelecidos. A perda também da condição de segurado não vai ser considerada para concessão de aposentadoria por idade, desde que a pessoa requeira, no mínimo, com o tempo de contribuição correspondente ao exigido por efeito de carência na data de requerimento do benefício, tá? Então, tem algumas regras aí que são estipuladas em conjunto com as regras de previdência social, bem como, né, que o pagamento das parcelas relativas a benefícios efetuados com atraso da responsabilidade da Previdência Social vai ser atualizado pelo mesmo índice utilizado para os reajustes do regime geral de previdência social, tá? Ressalvado no período aí entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento, ok? Bom, um outro ponto que nós temos também a falar é a questão da assistência social. O que é assistência social, gente? Assistência que nós temos aí no âmbito também do idoso, tá? Essa assistência social aos idosos, ela vai ser preservada de acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social, dentro do âmbito da Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e também de outras normas, tá? Os idosos a partir de 65 anos que não possuem meios para prover a sua subsistência podem requisitar ali a concessão de um benefício mensal nos termos aí que nós chamamos da Lei Orgânica de Assistência Social, que nós falamos de LOAS, no benefício mensal de um salário mínimo mensal, tá bom? O benefício já concedido a qualquer membro da família, ele não é ali computado para essa finalidade do cálculo da LOAS, tá? É isso que prevê essa questão da assistência social. As entidades de longa permanência ou casa-lar também vão ser obrigadas sempre a firmar um contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa que é a abrigada. No caso de entidade filantrópica, ela é facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade. Pode cobrar ou pode não cobrar, tá? É facultado. O Conselho Municipal do Idoso ou do Conselho Municipal da Assistência Social, ele vai estabelecer também uma forma, participação prevista aí no parágrafo 1º, que não pode exceder a 70% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso. Se a pessoa idosa ela também for incapaz, cabe ao representante legal aí firmar o contrato que se refere ao caput do artigo. Ou seja, né? Em vez de firmar com o idoso, vai firmar com o representante legal dessa pessoa. E o acolhimento de idosos em situação de risco social ou de núcleo familiar, ele vai caracterizar o que nós chamamos de dependência econômica para efeitos legais por esse abrigo. Bom, o idoso também tem direito ao que nós chamamos de habitação, ou seja, né, eu tenho direito à moradia digna no seio da família natural ou no seio da família substituta, ou mesmo desacompanhado de seus familiares, se ele puder, né, desejar isso, ou ainda em instituição pública ou privada, tá? A família natural ou substituta é que nós entendemos que existe, tipo, possibilidade, né,
principalmente de idosos em condições, né, que são de deficiência mental, esses idosos possam ser acolhidos aí por famílias substitutas, tá? Até, não sei se vocês tiveram oportunidade, tem um vídeo na internet que chama Terapia, né? Que são as pessoas lavando e falando sobre a vida delas. Conta uma história, né? De uma mulher que ela trabalhava num hospital e nesse hospital ela tinha contato tanto com uma criança, né? Que veio ali, que tinha uma deficiência e que não tinha uma família para acolher, quanto com uma idosa, né, que também vivia naquele hospital e ela também tinha uma deficiência mental. E aí ela adotou essas duas crianças, né? Essas duas pessoas foram acolhidas por ela, né? Então, muito interessante essa questão da família substituta, tá? Dentro do sistema do idoso. Então, é possível, né, essa adoção, tá? A assistência integral, gente, na modalidade de entidade de longa permanência, ela vai ser prestada quando verificada a inexistência do grupo familiar, casalar, abandono ou carência dos recursos financeiros próprios ou da família. A instituição que é dedicada ao atendimento do idoso, ela tem que ter identificação externa visível, sob pena de interdição, e além de atender toda a legislação pertinente sobre isso. As instituições, elas são obrigadas também a manter padrões de habitação, alimentação regular e higiene, que são indispensáveis às normas sanitárias aí, sob pena de sofrer as consequências legais. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados, o idoso sempre vai gozar de prioridade na aquisição do imóvel para moradia própria, observando aí a reserva de 3% das unidades residenciais para o atendimento dos idosos, a implementação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso, a eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantia de acessibilidade ao idoso e critérios de financiamento compatíveis com rendimentos de aposentadoria e pensão deste idoso. No transporte, atenção, tá? No transporte é um pouquinho diferente. Para os maiores de 65 anos, só 65 anos e não 60, tá? Que fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos que são de serviço seletivo ou especiais, tá? Então, para ter acesso à gratuidade, o idoso tem que apresentar qualquer documento pessoal que faça a prova da idade dele. Nos veículos de transporte coletivo, que trata aí, né, essas questões de coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, vai ser reservado 10% dos assentos para os idosos. E esses assentos são devidamente identificados com a placa do reservado para idosos, né? Então, no caso de pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, porque os de 65 anos já vão ter o direito, né? O de 60 a 65 anos fica a critério da legislação local, dispor aí, municipal, normalmente, sobre as condições para o exercício da gratuidade nos meios de transporte no caput deste artigo, tá? Então, no sistema de transporte coletivo interestadual, você também tem a reserva de 2 vagas gratuitas por veículos para os idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, um desconto de 50% no mínimo do valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas e que tiverem renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, e aí cabe aos órgãos competentes definir critérios para os exercícios desse artigo 40, tá bom? Também é assegurada aí a reserva para os idosos, nos termos da lei local, de 5% das vagas dos estacionamentos públicos e privados, tá? E elas são sempre identificadas. Também é assegurado para o idoso a questão da prioridade no embarque no sistema do transporte coletivo. Bom, sobre o transporte do idoso, gente, muita gente questiona o porquê é apenas para maiores de 65 anos, já que o Estatuto do Idoso considera as pessoas maiores ou iguais a 60 anos como idosos. Então, gente, a gente sabe que de 60 a 65 anos, a gente tem que atentar para a legislação local, ou seja, né,
de 60 a 65 anos, com relação ao transporte, você atenta para a legislação local. Então, nas cidades, quando existe transporte de metrô, a gente tem que verificar a legislação municipal. Por exemplo, a CBPM em São Paulo, ela fornece um bilhete especial para o idoso com mais de 65 anos, tá? E é necessário que o idoso ele cadastre, né, na estação ali, Marechal Deodoro, e o bilhete ele tem 180 dias podendo ser renovado. Os transportes interestaduais, a gente tem aquelas 2 vagas, mas aí tem o limite também das questões, tipo, dos valores, né? Que são com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Mas existe até um projeto de lei que está em andamento, o qual visa assegurar gratuidade no transporte aéreo, mas ainda não foi aprovado, tá, gente? Então, ainda a gente tem esse ponto. Bom, vamos dar uma pausinha aqui de alguns minutos para eu beber uma água e a gente já volta com a segunda parte da aula. Me esperem aqui, por favor. Bom, voltamos aqui, pessoal, para a segunda parte da aula de Direitos Humanos e Estatuto do Idoso, ou Direitos Humanos e Pessoa Idosa, parte 2. Estávamos falando, né, gente, do idoso. E agora nós falaremos das medidas de proteção, disposições gerais aí das medidas de proteção do idoso. Então, o que diz respeito aqui? O artigo 43, as medidas de proteção do idoso,
são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos dessa lei eles forem ameaçados ou violados, seja por ação ou omissão da sociedade do Estado, por falta, por omissão ou abuso da família, do curador, né, em caso de interdição, ou entidade de atendimento, ou em razão da condição pessoal do idoso. As medidas específicas de proteção são: com relação ao idoso, elas podem ser aplicadas isolada ou de maneira cumulativa e vão levar em consideração os fins sociais e também o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Importante, o Ministério Público, o Poder Judiciário e, nas hipóteses do artigo 43, ou seja, gente, nas hipóteses que essas medidas de proteção forem ameaçadas ou violadas, né, do artigo 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento do Ministério Público, poderá determinar algumas medidas aí específicas. Quais medidas específicas o Ministério Público pode requisitar ao Poder Judiciário o cumprimento, no caso, tipo de questões de medidas de proteção que foram quebradas? O encaminhamento à família ou ao curador, mediante o termo de responsabilidade, a orientação, apoio e acompanhamento temporário do idoso, a requisição para o tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar, a inclusão num programa oficial comunitário de auxílio, orientação, tratamento de usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, do próprio idoso ou a pessoa de convivência que lhe cause perturbação, o abrigo em entidade, ou mesmo a questão do abrigo temporário. A política de atendimento ao idoso, ela vai ser articulada por meio de ações governamentais e não governamentais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E nós temos linhas de ações da política de atendimento, políticas sociais básicas, né, que são previstas aí na Lei 8.842 de 1994, políticas e programas de assistência social em caráter supletivo para aqueles que necessitarem, serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade ou opressão, o serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais ou instituições de longa permanência, a proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos e, inclusive, a mobilização da opinião pública nos diversos segmentos da sociedade ou atendimento ao idoso. As entidades que atendem o idoso, elas são responsáveis aí pela manutenção das próprias unidades. Elas têm que observar aí a política nacional do idoso, mediante o cumprimento da Lei 8.842 de 94. Essas entidades que são governamentais e não governamentais de assistência ao idoso, elas ficam sujeitas às inscrições nos programas junto à Vigilância Sanitária, Conselho Municipal da Pessoa Idosa e, na sua falta, o Conselho Estadual do Idoso ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando aí regimes de atendimento e observando questões de instalação físicas em condições adequadas, habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, apresentar sempre os objetivos do seu estatuto e do plano de trabalho compatível com os princípios da lei do idoso, estar regularmente constituída no Brasil e demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. As entidades que elas vão desenvolver programas de institucionalização de longa permanência dos idosos vão atender aos seguintes princípios: vão preservar sempre os vínculos familiares do idoso, ter um atendimento personalizado ou em pequenos grupos, manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior, vai proporcionar ao idoso atividades comunitárias de caráter interno e externo, observar os direitos e garantias dos idosos e preservar a identidade do idoso, inclusive num ambiente de respeito à sua dignidade e preservação da sua personalidade. O dirigente da instituição prestadora pelo atendimento ao idoso,
ele vai responder tanto civilmente quanto criminalmente por esses atos que ele praticar em função do idoso, sem prejuízo das outras sanções administrativas aplicáveis. Tem muitas obrigações das entidades de atendimento, entre elas, celebrar os contratos por escrito com o idoso, né, como a gente já tinha visto, observar direitos e garantias que são titulares os idosos, fornecer vestuário, alimentação suficiente, atendimento personalizado, diligenciar para os vínculos familiares, propiciar assistência religiosa àqueles que estiverem de acordo com as suas crenças, possibilitar o estudo social e pessoal de cada caso, chamar a autoridade de competência toda a ocorrência de idoso portador de doenças infecto-contagiosas, providenciar ao Ministério Público todos os documentos necessários relativos à cidadania desse idoso, fornecer comprovante de depósito dos bens que receberam dos idosos, porque quando os idosos eles vão para lá, eles levam o seu relógio, eles levam tipo alguma coisa deles, então tem que ter um comprovante de depósito desses, né, bens que o idoso tipo trouxe, manter arquivo de anotações onde constem as circunstâncias de atendimento, o nome do idoso, o responsável, os parentes, os endereços, todos os dados relativos a isso. Então, as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, prestadoras de serviço ao idoso, também terão direito aí à assistência judiciária gratuita nos casos de demanda judicial. Essas entidades, logicamente, que elas são fiscalizadas. E o capítulo 3º, ele vai tratar sobre isso. Essas entidades governamentais e não governamentais de atendimento ao idoso, elas são fiscalizadas pelos conselhos do idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outras previstas em lei. Então, os conselhos, gente, elas vão supervisionar, acompanhar, fiscalizar toda essa política nacional criada pelo idoso no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas. As infrações administrativas também podem ser operacionalizadas. No caso, se a entidade de atendimento deixar de cumprir determinações que são previstas no artigo 50 dessa lei, então a gente relembrando, né, das obrigações que são previstas às entidades de atendimento, todas essas obrigações aqui, né, a gente vê que ela pode sofrer pena, multa ou interdição do estabelecimento, como, por exemplo, né, como a ausência de notificação de crime por profissional de saúde, pode gerar isso, ou não cumprimento da lei sobre a questão da prioridade no atendimento do idoso. Então, gera infrações administrativas. A quem cabe essa apuração administrativa da infração às normas de proteção do idoso? O procedimento de apuração de irregularidade em entidade governamental e não governamental, ela vai ter início mediante petição fundamentada de pessoa interessada ou pode ser por iniciativa do Ministério Público diretamente. Então, denúncia ou a questão tipo do Ministério Público. O idoso também, gente, também tem direito ao acesso à justiça. Todos nós temos. Mas o idoso, ele tem assegurada a prioridade na tramitação dos processos e também no procedimentos na execução de atos e diligências judiciais em que figure como parte interveniente, sendo pessoa com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância. Olha só. Então, se alguém fizer prova de sua idade, vai requerer o benefício à autoridade judiciária competente, e esse benefício da autoridade judiciária competente vai decidir o feito, que vai determinar as providências a serem cumpridas. Então, a prioridade também ela não vai cessar com a morte do beneficiário, pode se estender para o seu cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, ou em união estável, que tenha maior de 60 anos, que seja maior do que 60 anos ou igual. A prioridade também se estende a processos e procedimentos da administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos, instituições financeiras e ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e os serviços de assistência judiciária. O atendimento prioritário também vai garantir ao idoso acesso fácil aos assentos, caixas, identificados aí
com a questão visível de destinação a idosos e também com caracteres legíveis. O Ministério Público também tem uma função muito importante que está prevista no artigo 74 com relação aos idosos. Ele pode instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para proteção dos direitos e interesses dos idosos, promover e acompanhar ações de alimentos, de interdição total ou parcial e designação do curador especial, pode atuar como substituto processual do idoso em situação de risco, promover a revogação do instrumento procuratório do idoso ou mesmo instaurar procedimento administrativo. Nos processos e procedimentos que ele não for parte, vai ter atuação obrigatória do Ministério Público na defesa e nos direitos dos interesses do idoso. Hipótese que vai ser vista ali dos autos, depois da parte, podendo o Ministério Público juntar documentos, requerer diligências, produção de outras provas e usando todos os recursos cabíveis. A intimação do Ministério Público deve ser feita pessoalmente. E a falta de intervenção do Ministério Público pode ali ser vinculada ou de ofício ou então a requerimento de qualquer interessado. As manifestações processuais do representante do Ministério Público, elas sempre têm que ser fundamentadas. E aí, se rege pelas disposições dessa lei ou a responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados ao idoso, à omissão ou ao oferecimento insatisfatório de, se tiver acesso a ações de serviços de saúde deficitário, atendimento especializado ao idoso portador de deficiência ou com limitação incapacitante, o atendimento especializado ao idoso portador de doença infecto-contagiosa, o serviço de assistência social, visando o amparo ao idoso. Essas hipóteses, gente, são todas questões aí que trazem proteção judicial dos interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos do idoso. As ações também que são propostas fora do domicílio do idoso, o juízo vai ter competência absoluta para processar a causa. Então, o fórum do domicílio do idoso, gente, ele vai ter uma competência absoluta. Onde que vai ser o fórum? Eu posso puxar a competência para que seja o fórum do domicílio do idoso, ok? Para facilitar exatamente essa questão do deslocamento. Ressalvada, logicamente, competências da Justiça Federal e competências originárias de tribunais superiores. Bom, tem crimes relacionados aos idosos? Sim, gente, tem alguns crimes que são, colocados ao idoso, especificamente, tá? Então, os crimes previstos nessa lei, cuja máxima privativa de liberdade ela não ultrapasse 4 anos, se aplicará o procedimento previsto na Lei 9.099 de 95, tá? E também, subsidiariamente, o Código Penal e o Código de Processo Penal. Vamos ver os crimes em espécie com relação ao idoso. Quando eu discrimino a pessoa idosa, impedindo, dificultando seu acesso a operações bancárias, meios de transporte, direitos de contratar ou qualquer outro meio, instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade, eu estou cometendo um crime, tá? Também estou cometendo crime se eu deixo de prestar assistência ao idoso quando for possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recuso, retardo, dificulto a assistência à saúde do idoso, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, um socorro à autoridade pública, nos casos de idoso que tem, né, essa dificuldade, né, essa questão de risco. Também não posso abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou parecidos, tá? Ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou então por mandato. Outro crime é expor ao perigo a integridade e a saúde física e psíquica do idoso. Não pode submeter a condições desumanas, degradantes, privar esse idoso de alimentos, de cuidados indispensáveis quando eu for obrigado a fazê-lo, ou sujeitá-lo a trabalho excessivo e inadequado esse idoso. Também é crime deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, execução de ordem judicial expedida em ações em que for parte ou interveniente o idoso.
Gente, também, né, infelizmente, muito comum a apropriação ou desvio de bens, proventos, pensão ou qualquer rendimento do idoso, ou dar aplicação diversa de sua finalidade, também é um crime previsto. Mesma coisa, a negativa de acolhimento ou permanência do idoso como abrigado por recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento. Reter cartão magnético de conta bancária relativo a benefício do idoso, proventos ou pensão, também é crime. E também qualquer outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Exibir, veicular em qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso também é considerado crime. Induzir a pessoa idosa sem discernimento a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente também é considerado crime. Assim como a coação do idoso a doar, contratar, fazer testamento ou outorgar procuração. Sendo que também é vedado a questão de lavrar ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos e sem a devida representação legal adequada. A pena, ela é variável, podendo ter detenção ou multa relacionadas. Então, gente, aqui nós vemos, né, que existem disposições finais e transitórias, né, que vão modificar aí o Código Penal, como o artigo 61, o artigo 121, o artigo 133, o artigo 140 e o artigo 159, tá? Vocês veem aqui que há, né, algumas diferenças aí da questão tipo original para adequar nas questões de crianças, idosos e pessoas com maior vulnerabilidade. Mesma coisa aqui no artigo 183, 244, 111, 112. E aqui mais artigos também que já foram, tipo, encaminhados, né? Então, sempre tivemos várias mudanças de leis para adequação ao Estatuto do Idoso e para assegurar aí que esse idoso não fique numa situação ainda mais vulnerável. Bom, essa lei, gente, é uma lei razoavelmente nova, tá? Ela é de 16/9/2021. Ela é a Lei 17.406 de 2021, que ela fala dos condomínios residenciais e comerciais. E toda vez que a gente vai em condomínio residencial e comercial agora, a gente nota que a maioria deles tem tá fixado no elevador, né? Uma questão sobre essa lei. E o que diz essa lei? Que os condomínios, eles são obrigados a comunicar aos órgãos de segurança pública quando houver em seu interior a ocorrência ou até indícios de episódios de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente ou idoso. Gente, então é muito importante, né? Aquela questão de, agora, tipo, a gente não tem que se meter, não é bem assim, né? Tem uma obrigação por conta, tipo, dessa questão condominial. E ela entrou em vigor 60 dias depois da sua publicação. Também, né? Eu vou comentar alguma coisa aqui sobre resultados de uma dissertação da USP de gerontologia, gente. A gerontologia, né, é uma ciência que vai utilizar indicadores de participação social como parâmetros de avaliação de uma boa velhice, ao mesmo tempo que ela apresenta tendências de afastamento social como normativos. Então, gente, o que eles dizem? Que se você tem uma realocação da frequência em atividades sociais da velhice, sem que isso represente desengajamento social, isso também vai ter, né? Se você tiver uma boa participação, uma questão de um propósito de vida, mais relações sociais, você vai conseguir manter ali com satisfação a sua questão, tipo, da sua melhor idade, né? Então, é muito importante viabilizar essa participação social do idoso na sociedade. E uma parcela significativa dos idosos possui ações judiciais em andamento. E muitas partes relatam dificuldade no atendimento jurídico. Porém, percebe-se que o acesso à informação por esse atendimento jurídico, ele não ocorre de forma suficiente. Então, essa dissertação da USP, ela escancarou
né, que esses centros de acolhida, eles não têm tantos acessos à promoção da justiça, eles atuam mais de forma passiva e não de forma ativa, tá? E ele depende da iniciativa dos próprios usuários, então ele não tem tanta assessoria nesse sentido, né? E cabe a nós, advogados, podemos também criar, né, mecanismos para sanar essas questões. Então, sistemas de informação, monitoramento de serviços, né? A gente pode detalhar todas essas informações para a melhoria desse sistema de acesso à justiça. Muito bem, gente. Chegamos ao final. Eu espero que a nossa apresentação tenha sido bem interessante e que vocês possam fazer aí as nossas provas. Logo, eu mando também algumas dicas para vocês dentro do sistema, tipo do AVA, tá bom? Sobre a questão das provas. Tchau, tchau. Boa prova e bom semestre, pessoal. Muito obrigada aí pela atenção.